Oração, um remédio para a ansiedade. Sermão de Charles Spurgeon. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós temos a faculdade da previsão. Porém, como todas as nossas faculdades, ela foi pervertida e com frequência tem sido objeto de abuso. É bom que um homem tenha uma santa preocupação e preste a devida atenção a cada detalhe de sua vida. Porém, é muito fácil convertê-la em uma preocupação profana e tratar de arrebatar da mão de Deus este ofício da providência que lhe pertence e não a nós. Quão frequentemente Lutero gostava de falar sobre os pássaros e da maneira como Deus cuidava deles. Quando estava cheio de preocupações, costumava invejá-los constantemente, porque levava uma vida tão livre e feliz. Lutero fala do Dr. Gorrel e do Dr. Zorzal, e de outros pássaros que costumava se aproximar e falar com o Dr. Lutero, dizendo-lhes muitas coisas boas. Vocês sabem, irmãos, que para as aves do céu parece-lhes melhor serem cuidadas por Deus do que serem pássaros cuidados pelo homem. Uma pequena menina londrina que foi ao campo disse em uma ocasião: "Mamãe, veja esse pobre passarinho, não tem nenhuma gaiola." Isso não me parece uma perda para o pássaro. E se vocês e eu estivéssemos sem nossa gaiola, sem a caixinha de sementes e sem um recipiente com água, não nos seria uma grande perda se fôssemos lançados ao acaso a gloriosa liberdade de uma vida de humilde dependência de Deus. Essa gaiola de confiança carnal e essa caixa de sementes que sempre estamos nos esforçando em encher constituem a preocupação dessa vida mortal. Mas aquele que tem graça para estender suas asas e planar para longe até chegar ao céu da confiança divina, pode cantar todos os dias e ter esta canção como lhe sendo própria: Mortal, cessa de afanar-te e de afligir-te. Deus provê para o amanhã. Então, aqui está o ensinamento do texto. Por nada andeis cheios de cuidado. A palavra cheios de cuidado não significa exatamente agora o mesmo que significava quando a Bíblia foi traduzida. Ao menos, transmite-me um significado diferente do que transmitia aos tradutores. Eu diria que devemos ter cuidado. Tenham cuidado. É uma boa lição para os meninos e jovens quando começam a vida. Porém, no sentido em que a palavra cuidado era entendida no tempo dos tradutores, significava que não devemos ter preocupação, isto é, que não devemos estar cheios de preocupações. O texto quer dizer: não estejam ansiosos, não estejam pensando constantemente acerca das necessidades dessa vida mortal. Vou lê-lo outra vez, esticando um pouco a palavra, e então vocês entenderão o seu significado. Não andeis cheios de preocupações por nada. Que Deus nos ensine a evitar o mal que é proibido aqui e a viver com essa santa despreocupação que é a mesmíssima beleza da vida cristã, quando toda a nossa ansiedade é lançada sobre Deus e assim podemos gozar e regozijarmos em seu providencial cuidado para conosco. Diz alguém, não posso deixar de me preocupar. Bem, o tema desta noite é para ajudá-lo a abandonar a preocupação e, primeiramente, considerem aqui o que substitui a ansiedade. Por nada andem ansiosos, vocês devem orar por tudo. Este é o substituto da preocupação. Oração e súplica.
Em segundo lugar, notem o caráter especial desta oração, que há de converter-se no substituto da ansiedade. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E logo, espero que nos sobrem uns minutos para considerar o doce efeito desta oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeiro, para começar então, aqui está primeiramente o substituto da ansiedade. Eu suponho que para muitos de nós é certo que nossas preocupações são múltiplas. Uma vez que fique preocupado, ansioso, inquieto, você nunca será capaz de contar seus anseios, ainda que possa contar os cabelos da sua cabeça. As preocupações são propensas a se multiplicarem para os que estão cheios dela. E quando você está tão cheio de ansiedade que pensa que chegou ao limite, com certeza receberá outra colheita de ansiedade que tem crescido ao seu redor. A tendência de se deixar dominar por esse hábito maligno da ansiedade o leva a permitir que ela estabeleça seu domínio sobre a sua vida, até o ponto de não valer a pena viver a vida em razão da ansiedade que temos com ela. Os afãs são múltiplos, portanto, as suas orações devem ser múltiplas. Convertam em uma oração tudo o que seja uma preocupação. As ansiedades devem ser a matéria-prima de suas orações. E assim, como os alquimistas esperavam converter a escória em ouro, assim vocês, por uma santa alquimia, de fato, convertam em um tesouro espiritual o que naturalmente teria sido uma preocupação por meio de uma oração. Batizem cada ansiedade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim converta-na em uma bênção. Você tem ansiedade em possuir? Tome cuidado para que a ansiedade não o possua. Quer obter lucro? Preocupe-se em não perder mais do que ganha com seus lucros. Suplico-lhe encarecidamente que não tenha ansiedade em ganhar mais do que você se atreva a converter em uma oração. Não deseje ter aquilo que você não se atreveu a pedir para que Deus lhe dê. Meça seus desejos de acordo com uma norma espiritual e assim você será guardado de tudo o que se assemelha à cobiça. Muitas pessoas ficam preocupadas por causa de suas perdas. Perdem o que ganharam. Bem, este é um mundo no qual existe a tendência a perder. As secas seguem as enchentes e os invernos esmagam as flores do verão. Não se surpreendam se vocês perdem como fazem outras pessoas. Antes, orem sobre suas perdas. Vá para Deus com elas e, em vez de se inquietar, convertam-nas em uma oportunidade de esperar no Senhor e de dizer: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Faze-me entender porque contendes comigo e livra teu servo de se queixar alguma vez de ti, sem me importar com o que tu permites que eu perca. Talvez você diga que sua ansiedade não é nem por causa de seus ganhos, nem suas perdas, mas apenas por causa do seu pão diário. Bem, você tem promessas para isso e você sabe. O Senhor disse: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ele lhe dá um doce incentivo quando diz que ele veste a erva do campo. E não o vestirá o muito mais, homem de pouca fé? E o Senhor Jesus manda que você considere as aves do céu, que nem semeiam, nem armazenam em celeiros. Contudo, seu Pai Celestial as alimenta. Achegue-se ao seu Deus então com todos os seus anseios. Se você tem uma grande família e uma raquítica renda e enfrenta muitos problemas para subsistir
e para prover coisas honestas aos olhos de todos os homens. Você tem muitas escusas para bater à porta de Deus e muitíssimas razões para ser achado com frequência no trono da graça. Eu lhes peço que convertam as preocupações em algo de muito proveito. Eu me sinto à vontade para apelar a um amigo quando realmente tenho que resolver algo com ele. E vocês podem ser ousados para apelar a Deus quando as necessidades lhe oprimirem. Em vez de se preocupar por qualquer coisa com um inquieto afã, converta-na de imediato em um motivo de uma renovada entrega à oração. Ah, dirá alguém, mas eu estou perplexo, eu não sei o que fazer. Bem, então, querido amigo, você deveria certamente orar quando não pode saber se deve tomar o caminho da mão direita ou da mão esquerda, ou se deve continuar em linha reta ou se você deveria regressar. Em verdade, quando você está em meio a um nevoeiro tal que não consegue ver a seguinte lâmpada, então é tempo de orar. O caminho será esclarecido diante de você muito repentinamente. Com frequência, eu mesmo tenho tido que provar esse plano, e dou testemunho de que, quando tenho confiado em mim mesmo, tenho sido um gigantesco insensato, mas quando tenho confiado em Deus, então Ele tem conduzido e me mantido na via correta, e não tem existido nenhum erro a respeito. Eu creio que os filhos de Deus cometem frequentemente os maiores absurdos com relação às coisas simples do que com relação a assuntos difíceis. Vocês sabem o que aconteceu com Israel quando chegaram aqueles gibeonitas com seus sapatos velhos e remendados e mostraram um pão que estava mofado que, segundo disseram, os haviam tirado quente dos seus fornos. Os filhos de Israel pensaram: este é um caso claro. Estes homens são forasteiros e vieram de um país distante. Podemos fazer aliança com eles. Estavam certos de que a evidência de seus olhos confirmava que eles não eram cananeus. Assim, não consultaram a Deus. Toda a situação parecia tão clara que fizeram uma aliança com os gibeonitas, a qual foi um problema para eles posteriormente. Se fôssemos a Deus em oração para tudo, nossas complexidades não nos conduziriam a mais erros do que nossas simplicidades. Em casos simples, assim como em casos difíceis, devemos ser guiados sempre pelo Altíssimo. Talvez outro amigo diga: mas eu estou pensando no futuro. Você está? Bem, primeiro, permito-me perguntar-lhe o que você tem a ver com o futuro. Você sabe o que um dia trará? Anda pensando sobre o que será de você quando for velho, porém você está certo de que chegará a ser velho? Eu conheci uma mulher cristã que costumava se preocupar com a maneira como seria enterrada. Essa pergunta nunca me incomodou. E há muitos outros assuntos acerca dos quais não devemos nos preocupar. Não poderia crescer uma polegada a mais, nem fazer crescer outro cabelo em sua cabeça, nem mudar a cor de um cabelo para branco ou para preto. Isso nos disse o Salvador. E ele pergunta: se a preocupação falha em coisas tão pequenas, o que ela poderia fazer nos mais elevados assuntos da providência? Não pode fazer nada. Um agricultor visitou seus campos e disse: não sei o que acontecerá conosco. Se essa chuva continuar, o trigo será destruído desta oração. Que tipo de oração é a que apaziguará nossa ansiedade? Bem, primeiro, é uma oração que trata de tudo. Em toda oração e súplica, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Vocês podem orar acerca de coisas mais insignificantes e acerca das mais importantes. Vocês não só podem orar pedindo ao Espírito Santo, mas podem orar por um novo par de botas. Podem recorrer a Deus por causa do pão que comem, da água que bebem e da roupa que usam, e orar a Ele sobre todas as coisas. Não pintem nenhum limite, dizendo:
Até aqui as coisas deverão estar sob o cuidado de Deus. Valha-me Deus. Então, o que vocês farão com o resto de suas vidas? Nunca obteve nenhuma resposta a uma carta enviada desta maneira. Se a carta não é colocada na caixa de correio para que seja enviada à pessoa a qual está destinada, de que serve? E também, pois é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que Deus lhe conceda isso, meus queridos ouvintes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ore para que o Espírito Santo use esse sermão para a edificação de muitos e salvação de pecadores.